Olá, tudo bem? Meu nome é Julius Mack e você está no meu canal Julius Mack Oficial. Como você já deve ter visto, esse canal tem vários tipos de vídeos, como por exemplo, vídeos de dança, vídeos também de música, alguns poucos de música, mas também tem música. E também nessa área do videodança e tal, também trabalho na parte como videomaker, sou fotógrafo e também trabalho com dança. E aí, esse vídeo é o primeiro de vários outros que eu vou aqui falar um pouco, né? Ele tá bem assim, sem roteiro, tá sendo bem improvisado para que eu dê esse start, porque já faz um bom tempo que eu tô planejando para fazer esse vídeo, né? Para trocar ideia com as pessoas sobre artrite reumatoide. Mas aí, tipo, não é falar de artrite reumatoide no sentido da medicina, da ciência, porque eu não sou um médico, não sou um cientista para falar sobre isso, da doença com mais especificidade em relação à questão de medicamentos, né, assim, para falar sobre o próprio mecanismo da doença em si. Vou falar sobre, né, o meu lugar de fala é um lugar de um portador de artrite reumatoide desde 2010 e que dança. Dança. Mas a artrite reumatoide não é doença de velho, não é uma doença que faz as articulações ficarem rígidas, não é uma doença que faz a pessoa ficar torta, com os dedos tortos. Então, eu tinha essa dificuldade. Eu, quando tive o diagnóstico, fiquei bastante baqueado. Fiquei por um tempo, uns bons anos, sem conseguir dançar direito, sem conseguir me ancorar de fato na, numa das minhas profissões, que é a dança, que é um profissional da dança. Bom, falando um pouquinho, né, da minha trajetória como dança para poder chegar, né, nessa parte do Július como dança e a importância de trazer esse bate-papo para vocês, essa troca com vocês, porque a dança para mim é mais do que um hobby, ela é uma profissão. Então imagine só, você está numa carreira com dança e ali, né, buscando a sua ascensão como profissional ali, melhorar sua carreira e de repente você saber que você tem artrite no meio de um turbilhão que que as crises trazem durante os processos de dores, de inflamação, de febre, enfim, tudo isso. Comecei a dança em 2002, com dança de rua, depois me enveredei pela parte do contemporâneo, depois, em 2007, me profissionalizei na dança a partir do meu ingresso numa companhia de dança. E fiquei durante 4 anos nessa companhia de dança que eu viajava o mundo inteiro. Já fui para a África, a América Central, a Oceania, muitos países da Europa e acho que só. E a dança para mim foi algo que eu vislumbrei uma profissão. Em 2010, quando começou a aparecer as primeiras crises da artrite reumatoide, eu estava na companhia ainda e foi muito difícil, porque até mesmo para ter o diagnóstico certo, que foi só depois de alguns anos, para diagnosticar, inicialmente foi uma complicação, porque foi confundido, né, porque eu dançava com muita intensidade. Essa companhia tinha muitos movimentos de queda. Pá! Né, de se jogar no chão, de ter movimentos muito vigorosos, a intensidade da dança era muito forte. Então, como já tinha lesões anteriormente, então foi confundido com uma lesão também, as dores que eu estava sentindo da primeira crise da artrite. Aí logicamente, eu fui para ortopedistas, né? Fui para ortopedista, para um ortopedista, depois fui para outro. Acho que no terceiro ortopedista que eu consegui pelo menos ter uma luz do fim no túnel que não era um ortopedista, mas sim um reumatologista. E aí eu fui no reumatologista,
fiz os primeiros exames, mas ele já tinha desconfiado que era uma artrite ali. E aí, as primeiras suposições, né, do diagnóstico era artrite juvenil, artrite reativa e depois artrite espondilite. Até que em 2012, 2013, por aí, eu mudei de reumatologista, óbvio, porque os primeiros não estavam nem um pouco conseguindo achar um diagnóstico. Foi bem ruim os primeiros médicos, tá? E aí me mudei para o Rio, né? Eu estava em Macaé, Rio de Janeiro. Então, em 2012, 2013, tem que ver direitinho as datas, porque estou aqui fazendo meio que de empurrão, vai, Júlio, que você precisa fazer esse vídeo logo. Então, no Rio, com outro médico, ele começou uma investigação muito mais apurada. Então, foi descoberta que era realmente artrite reumatoide. Bom, foi bem complicado inicialmente, porque eu achei que eu ia ficar sem conseguir dançar. Eu achei que eu ficaria praticamente em algum momento com alguma parte do corpo torta ao ponto de não me deixar, de não conseguir dançar. E aí eu fui perdendo os meus sonhos, eu fui deixando de sonhar, eu fui deixando de pensar no futuro, porque eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Sempre, sempre. E a artrite veio e simplesmente os meus sonhos, minha perspectiva de futuro foi embora. Aí eu pesquisei na internet o que era artrite reumatoide e vi várias coisas que me deixaram muito chocado, mas de fato estamos em 2021. Somente em 2019 que eu comecei a pensar de maneira diferente em relação à artrite. Fiquei nesses 9 anos inteiros, sem sonhar. A dança, ela me manteve saudável nas articulações. Por quê? Como profissional da dança, eu tenho que trabalhar diariamente, de alguma maneira, em contato com o movimento. E eu percebi que as pessoas que têm artrite e que não trabalham com dança, não têm ou sequer não têm essa familiaridade com o movimento, não tem uma consciência corporal expandida, o que acontece? No pós-crise ou durante a crise, uma crise, por exemplo, para quem está assistindo esse vídeo e não sabe como que são as crises da artrite, acontece da seguinte maneira. Geralmente acometem as partes distais do corpo, ou seja, as partes distantes do centro, que são as mãos e os pés. Então, mãos, pés, ombros também, joelhos, tá? Então, o que acontece? Fica inchado, é uma dor insuportável, você não consegue... Por exemplo, você está com a crise na mão, mas o seu corpo todo responde, ou seja, você não consegue nem levantar direito, não consegue mexer nada direito, porque tudo atinge a mão. Impressionante. E aí tem febre, fica inchado, fica vermelho às vezes, e dependendo da crise, fica com febre, né? Então, as primeiras crises, ela teve essa força de me deixar praticamente sem conseguir me mexer. Aliás, eu não consegui me mexer. Bom, eu me perdi um pouquinho, deixa eu lembrar aqui que eu estava falando. Então, depois desse processo de crise, o que acontece? A pessoa pode ficar com dificuldade, né? Porque depois da crise, né, a parte que foi acometida fica dura, fica enrijecida.
né, devido à inflamação que acontece ali durante o processo de crise, que o próprio corpo vai atacando, porque a artrite reumatoide é uma doença autoimune. Então, durante a crise, também a pessoa tendo uma consciência corporal, o que acontece? Se eu tiver com uma crise na mão, né, com tudo que eu falei, com dores, com inchaço, a temperatura fica bastante alta, e aí, de repente, ao invés de pegar um peso, porque assim, a dor é muito forte, mas às vezes você tem uma coisa para pegar e não tem ninguém mais para te ajudar e você pega. Ferrou tudo. Às vezes é melhor você pedir ajuda a um vizinho, ligar para alguém próximo e pegar esse algo importante, algum peso, sei lá, alguma sacola, é, é, algum botijão de gás, coisas do cotidiano em casa. Geralmente é o que as pessoas se machucam e se lesionam pro resto da vida, porque ele está inflamado. E se você pegar um peso ali, ferrou. E aí sim, você pode ter danos pro resto da vida. E aí a consciência corporal faz você olhar assim, opa, não vou fazer. Vou chamar alguém. Por mais que pareça chato, você tem que ligar para alguém e pedir ajuda, a consciência corporal te dá esse insight. Bom, como profissional da dança, isso me ajudou muito a ter essa consciência durante as crises. E no pós-crise, que a parte fica enrijecida, como é que eu, né, com essa experiência da dança e expandindo a consciência corporal, o que aconteceu? O que acontece? A parte enrijecida, eu acabo que, né, já fiz muitas fisioterapias, até mesmo antes da artrite, porque eu tinha muitas lesões por conta da companhia de dança que eu participava, que era uma dança muito vigorosa, ao ponto, né, de ter quedas, que você está aqui em pé, de repente você se joga no chão, puf, inteirinho. Tem toda uma simbologia por detrás disso, né? Depois eu posso falar nos vídeos seguintes sobre o porquê dessas quedas, dentro desse propósito da dança também um pouco dessa consciência corporal, a partir das articulações, parte muscular também, porque é uma das coisas importantes da artrite, as articulações. Então, devido a várias sessões de fisioterapia que eu já tinha feito por conta de lesões, aí eu acabei que entendi mais sobre as sequências que eu tinha aprendido na fisioterapia e também com as experiências que eu tinha sobre alongamentos, nas mais diversas visões, tanto a visão da dança, né, de modalidades diferentes, também do karatê, porque eu sou karateca, também de outras práticas como yoga também. Então fui juntando tudo isso e trazendo para o meu próprio autocuidado, né, autocuidado em relação à artrite. Então, depois das crises, tive mais de uma, tive várias crises. Então, a parte cometida, eu ia ali fazendo algumas, algumas manobras, né, algumas posturas de alongamento, respirando sempre e fazendo todas as recomendações médicas. Muito importante isso. Seguir as recomendações médicas à risca. Se não der certo, você tem que dar o feedback para o médico. Sempre isso. Mas não dê um de médico. O médico é aquele que sabe o caminho para você ficar, pelo menos no caso da artrite, né, controlada, porque a artrite não tem cura, mas tem como ser controlada e esse é o papel do médico. E quem gosta de tomar remédio? Eu, por exemplo, não gosto de tomar remédio, não. Não gosto. Mas eu aprendi a importância de ouvir o médico devido algumas situações que eu já vivi e que estou aqui trazendo para vocês, né, esse presente, porque de fato eu aprendi como é que fala? Eu aprendi a duras penas. Mas aqui, já deixando para vocês essa dica, né? Hashtag fica a dica. Então a dança, ela me ajudou muito nesse pós-crise, que voltar a ter a mobilidade 100%. Já tive crises no punho, porque, por exemplo, eu tive uma crise em que meu punho ficava assim, depois.
depois de terminar, de acabar o inchaço, as dores, né, tudo isso. Então, e aí eu fui fazendo alongamento, fui fazendo fortalecimento em casa, então ele foi voltando ao normal e hoje ele é assim, normal, os dois. Sempre depois das crises era muito difícil, ficava quase sempre nessa posição. Às vezes não conseguia nem para baixo e nem muito para cima, ficava assim. Um exemplo, o pé também é a mesma coisa, já tive também no ombro. Então, são exemplos. Então, esse primeiro vídeo vai poder falar sobre esse primeiro encontro aqui com vocês, sobre essa questão da artrite. O vídeo está gigante, eu sei, não vou fazer corte, eu vou enviar desse jeito mesmo, tá? Mas, de fato, a dança, ela de fato me salvou nessa questão da artrite. Ela me salva, né, até hoje, para que eu consiga me manter todos os movimentos do meu corpo, mantendo firme a minha caminhada aí, como profissional. A artrite também me ajuda muito a ter uma visão mais holística da dança, ou seja, entender a dança não só como um aspecto de movimento externo, mas entender que tem todo um aparato global de, das partes mentais, das partes físicas, que a gente já sabe que a dança já apresenta isso com muita eficácia, com muita propriedade, e também a parte espiritual. Então são coisas que vão englobando para além de um movimento de dança, mas que existe todo um contexto para que a saúde do movimento como um todo ela aconteça, né? E a artrite ela me deu esse primeiro impulso para entender melhor o corpo como um todo. Isso me ajuda como professor para que eu consiga abordar os alunos com mais profundidade, principalmente os alunos iniciantes que estão ali um pouco distantes da relação do corpo e a própria potência que eles têm pelo fato de poder melhorar sua saúde como um todo a partir do movimento, a partir do alongamento, a partir da dança. Então, eu sou o Júlio Smack, sou profissional da dança e também portador da artrite reumatoide. E estou aqui nesse primeiro vídeo compartilhando com vocês. Se você gostou, deixa aqui seu like, compartilhe com os amigos, também se inscreva no meu canal e toque o sininho, para que nos próximos vídeos vocês sejam os primeiros a assistir e também poder comentar, porque isso é um assunto muito importante. Só quem passa pelo caminho da artrite sabe o quanto isso de fato você poder se mover, poder sair da crise, poder mexer de novo um punho, mexer de novo um pé. E tem muitas histórias que eu tenho ainda para contar para vocês. E nos próximos vídeos eu tenho certeza que eu vou fazer eles menores. Esse aqui está bem grande, mas é isso. A gente tem que começar por um lugar. Depois a gente vai aí ajustando, vou melhorando os vídeos, vou fazendo algo mais elaborado, mas esse é o primeiro. E espero que vocês gostem. Comente para que eu possa ter. Inclusive, se vocês quiserem saber de alguns outros assuntos específicos, coloque aqui nos comentários. Tá bom? Um beijo. E tem vários vídeos de dança aí, pessoal. Inclusive tem bate-papos bem legais que eu fiz ano passado, em que incluí a dança e outros saberes. É muito legal, com profissionais do Brasil inteiro e também do mundo. Beijo. Até o próximo vídeo.